Olá, bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento. Conforme é prometido, estamos aqui com a segunda parte da entrevista com o pesquisador em design, Carlos Maurício. Na primeira, a gente falou um pouco sobre a área de design e hoje a gente vai mostrar alguns produtos que o design pode fazer, em particular aqui, alguns produtos que o pesquisador Carlos Maurício desenvolveu na área de saúde. Então, a gente vai apresentar três produtos hoje. Um vai ser uma máscara, né? Pode mostrar rapidamente, só para o pessoal já ter ideia do que está acontecendo. Uma máscara que foi feita durante a pandemia, depois um óculos para pessoas com deficiência, né? E uma cadeira que levanta, né? Vai ser, já no final vai ser É surpresa. a surpresa do final do programa, né? Então vamos lá, vamos mostrar o primeiro exemplar aí do que até por conta, né, cara, hoje da facilidade que a gente tem com as impressoras 3D que permitem essa criação muito mais próxima de necessidades locais. Sim, até pegar esse gancho seu, Sim. na área de saúde, por exemplo, que você tem que desenvolver projetos que vão ter que uso de pessoas, a gente com a prototipagem, a gente consegue afinar antes até de chegar nessa parte com as pessoas. Então, por exemplo, a gente aqui desenvolveu vários protótipos. Esse aqui, por exemplo, já é quase o final. Mas tivemos muitos outros. A ideia, na verdade, da pandemia, só vou explicar olha como é que a gente chegou aqui. A gente usava, na verdade, máscaras, né? Todo mundo usava aquelas máscaras e era máscara que a gente pegava de material em casa. A gente não tinha opção de ir na rua para comprar material. Então, as pessoas que pegavam qualquer tecido, normalmente aquilo dava uma alergia no pessoa. Então, eu desenvolvi, na época, a base era mais ou menos isso aqui, só que para deixar a máscara fora do rosto. Uhum. Então, ela só tinha um pedaço aqui, né, uma parte que ela encostava, mas o todo da máscara ficava, criava uma área aqui que a pessoa podia respirar, Uhum. e não tinha essa regressão do tecido no rosto da pessoa. E aí chegou a desenvolver essa questão aqui. A gente analisando o processo, as pessoas usam normalmente essa máscara aqui, né? Essa Que é tradicional. máscara tradicional, a máscara de cirúrgica, né, que chama, Uhum. né? A pessoa usa essa máscara. Só que a gente, analisando a máscara cirúrgica, ela tem esse grampinho aqui em cima, mas ela não veda. Uhum. Mas ela filtra muito bem. A filtragem dessas máscaras aqui é de 98%. É aquele TNT, né? Tecido, não tecido, Uhum. mas ela filtra bem. E hoje em dia tem até tecidos que combatem a Covid, desenvolvida pela Uhum. USP. Então, a ideia era usar assim, o máximo de proteção numa filtragem, com o máximo de proteção que é não vazar, né? Você não ter Uhum. acesso. Então, o que que essa máscara faz? Ela tem essa partezinha aqui, né? Uma Uhum. recurvazinha, né? Uhum. Então, ela se amolda a qualquer rosto, né? Então, ela está vedada no seu rosto totalmente. E aí, você usa uma máscara cirúrgica, ou a ideia é desenvolver agora uma máscara, um filtro só para isso aqui, né? Porque, na verdade, essa Uhum. máscara nada mais é que um filtro. E aí, você vem e encaixa aqui. Essa parte externa é só um clipe, né? Você vem aqui, ó, encaixa, ele entra na posição, então ele está vedando também, né? Com na verdade, esse clipe aqui é só uma peça vedante, né? Uhum. Então, a ideia aqui é utilizar a filtragem aqui e a vedação. E aí a pessoa utiliza a máscara. E aqui ela pode falar, ela tem a vedação, se você olhar aqui, ó, o ar vai ficar aqui, ó, Uhum. e não sai pelos laterais. Uhum. Então, é uma máscara que desenvolvida na Covid exatamente para atender esse tipo de público que precisava. Na verdade, ela não pode ser para um centro cirúrgico, Uhum. mas ela está em várias áreas, ela é de pesquisa. Um Uhum. pesquisador utilizando essa máscara, ele vai estar bem mais seguro com a máscara Simples, né? simples. É. E aí o processo dele foi essa máscara, essa máquina aqui, por exemplo, que a gente fez, é uma máquina que ela desenvolve, né, impressão 3D em borracha, tá vendo? Tecido Uhum. emborrachado, mas também tecido mais duro, isso aqui é nylon. Então, na Uhum. mesma máquina, a gente conseguiu desenvolver as duas partes. Uhum. Então, a tecnologia me deu a opção de desenvolver o projeto, Uhum. né? E aí, aqui já é a parte dela em silicone. Aí foi feito um molde depois, em Uhum. metal, silicone injetado. Isso aqui já é o material final.
Isso aqui eu já poderia entregar para uma pessoa utilizar, porque ele não agride, porque o silicone medicinal ele não tem a Uhum. questão tóxica, né? Uhum. Do silicone industrial. Quer dizer, então a questão da impressora 3D para o design foi criar um protótipo, um modelo, e aí depois isso pode se industrializar mais Exatamente. A tarde. ideia do protótipo é você poder, aqui no caso, ver as questões, por exemplo, de vedação, né? Foi o que a gente fez aqui nessa parte aqui. Aqui, se o clipe realmente vai travar, não vai vazar aqui. Uhum. E depois usar como teste. As pessoas, na verdade, usavam essa daqui como teste. E, Uhum. logicamente, a única coisa que as pessoas reclamavam é que isso aqui é muito áspero. Uhum. Apesar de ser impressão 3D, é um produto que é áspero. Você pode estar passando aqui. O produto não vai ver, mas você vai É, confiar em você. é. Ele é áspero. A diferença do silicone, olha que diferença, Uhum. né? O silicone é Uhum. apropriado para esse tipo Claro. de Uhum. função. Que a pessoa reclamava exatamente isso. Então a gente já sabia que depois que ele fosse cristalizado num material apropriado, ele Uhum. faria sucesso. Porque a questão projetual já estava se definindo aqui. Uhum. Né? Uhum. O problema de utilizar uma máscara popular, todo mundo pode Popular. utilizar, se for uma caixa aqui com 100, sabe, Uhum. por R$ 20, não sei. Uhum. Aí você vai trocando e isso aqui você não troca, se você trocar, você só vai lavando, higienizando. Uhum. Então você consegue ter um produto que te dê mais segurança. Né? Até Uhum. aqui algumas empresas aqui de Maricá Uhum. se propuseram até fazer mais testes, porque a gente precisa de mais retorno, né, do usuário. Uhum. A ideia é exatamente ver mais protótipos para tentar ter mais, inclusive, retorno de Uhum. mudanças e atualizações do produto. Uhum. Bom, então passamos da máscara para o óculos para pessoas com deficiência. Isso. Então, o óculos, eu comentei, né, que foi um curso Aqui, de me deixa falar. foi um curso de eletrônica que eu fiz. Eu precisava de fazer um projeto final desse curso de Uhum. eletrônica e a minha cabeça já pensando nas questões de esse design para um, né, design universal. Eu imaginei um óculos que pudesse ajudar as pessoas a andar Uhum. na rua, mas não seja nada pesado demais. Então, aqui ainda é um protótipo, né? Vocês têm ideia. Comecei aqui, na verdade, eu fiz uma caixa, primeiro para entender quais os componentes que eu precisava, Uhum. e a princípio era só um componente de média distância, né? Por exemplo, a gente conhece o morcego, né? O Uhum. morcego tem o sonar. Então, isso Uhum. aqui na verdade é o sonar. Ele está o tempo inteiro emitindo pulsos e recebendo aqui. Uhum. Então, pela programação, a gente diz a distância que a gente quer. Uhum. Quando tem um objeto, ele vai apitar. Eu também incluí aqui uma parte que é um motorzinho que chama um motorzinho que treme, Uhum. para, quando está mais distante, ele já dá um alerta, mas ele não faz um apito. Uhum. Ele só treme e dá Uhum. a mensagem para o usuário, tipo, olha, tem Uhum. Quer alguma dizer, o óculos vai coisa, tremer. vai tremer, Uhum. assim, ó, a 1,5 m. Uhum. E eu coloquei a 80 centímetros para apitar, porque assim, ó, já está com problema, né? Já chegou muito Já perto. chegou muito perto. E o interessante é que ele não é muito alto e ele vai aumentando, igual carro. Lembra que eu falei Uhum. que em relação a gente aproveita as Uhum. coisas? Isso aqui, na verdade, é um princípio que se usa na rede do automóvel hoje em dia. Uhum. Uhum. Né? Ele tem a distância e vai quitando. Então, está Uhum. incorporado aqui exatamente aquela, a gente utiliza inovações de outras ideias, de outras áreas, para incorporar no nosso programa. Então, Uhum. só para mostrar para você aqui, eu tenho um botão de liga e desliga, porque é interessante ele poder desligar isso, né? Uhum. Então, ele liga, né? Assim, que já tá tremendo, então, ó, não sei se está para ouvir o barulhinho, está chegando perto de você, vai aumentando. Ó, não vai explodir, não. Ele vai voltando. Está tremendo e apitando, porque está menos de 80 centímetros. Quando ele Uhum. passar de 80 centímetros, ele para de apitar. Ele vai para um lugar que não tem nada. Aí Uhum. não acontece nada. Uhum. Mas se ele entende que tem uma parede, tem um obstáculo, ele volta. Então, Isso aí a pessoa usa como se fosse um óculos. vamos lá. A ideia desse projeto é chegar, tanto que eu já fiz um menorzinho aqui, um protótipo menorzinho, para aí sim já começar a Uhum. tentar
alocar esses componentes de uma forma Uhum. melhor que eu possa vir a ter alguma coisa desse tipo aqui, né? Mais Mais simples, né? Mais simples, leve. mais leve e chegar numa ideia de ser um óculos, por exemplo, né, que a pessoa possa usar, aí ele liga e desliga aqui, enfim, a ideia é Uhum. mais ou menos essa, Uhum. a pessoa tem esse conforto e também não ser um obstáculo para ele, né, muito Uhum. pesado, porque a gente sabe que o cérebro ele utiliza o PCD, né, Uhum. visual, ele utiliza o óculos por vários motivos e um deles é estético. Uhum. Então, quase todas as pessoas que têm esse problema de visão, Uhum. elas usam óculos. Então, a Uhum. ideia de incorporar no óculos é exatamente para isso. Aproveitar esse. Então, o Carlos, você falou assim, é claro que quando você faz um projeto desse, você vê se tem outros projetos semelhantes. Sim, sim. Existem outras propostas desse tipo aí no mercado? Como é que... Sim, com relação à máscara, não, porque Aham, realmente é um máscara. gap, Uhum. mas o óculos, sim. O óculos, ele já tinha a questão dessa parte aqui. Uhum. Eles usavam essa parte aqui Uhum. como A distância. questão sonar, com a Uhum. mito, Uhum. e existia um com o treme-treme, Uhum. com motor de vibratório. Eu incorporei os dois. Uhum. E isso tem que pensar bastante, porque é mais material aqui, é outra programação, Uhum. então é um outro desenvolvimento de projeto. Então Entendi. eu uni o que eu vi de bom num projeto com o Uhum. outro. Eu imaginei, se ele tem uma aviso sonar, de Uhum. som, ou tem aviso de tato, de Vibração. tato. Uhum. Então eu falei assim, por que não fazer os dois? Porque se toda vez que ele chegasse a 1,5 m apitasse, eu acho que isso ia ser incômodo. Uhum. Então só vibrando um pouquinho, e a vibração também era assim, a 1,5 m ela vibra menos, ela é Uhum. gradual, tanto no Também. som quanto na vibração. Uhum. Então é mais confortável para a pessoa esse tipo de projeto do que só o que apita e só o que treme. Uhum. Então, eu consegui usar, Juntar as duas. juntar as duas ideias que Uhum. já tinham sido desenvolvidas para esse tipo de solução. Uhum. Perfeito. Vou passar então para a cadeira, Hum, né? Explica aí a questão da cadeira, que é espetacular essa cadeira. a cerejinha, né? Bom, a cadeira de rodas, ela já tinha sido pensada para ajudar o deficiente, né, a ter um tipo de atividade e também no seu dia a dia, né, não só Uhum. na reabilitação. Então, a ideia era desenvolver uma cadeira de rodas comum, Uhum. mas que ela tivesse a opção de ficar em pé. E o processo dela é bem tranquilo, né? A gente tem uma, uma trave aqui atrás, tem esse braço, na verdade eu vou ter que botar aqui Cinco. o cinto, né? E também tem o joelho, né? Dá para ver na cabo do joelho. Por que que acontece? A parte muscular, ela é perdida com a lesão medular. Uhum. Mas a parte óssea, se você trava nos pontos-chave, que é no joelho e na cintura, a Uhum. pessoa não cai. Então, Uhum. travando essas partes, a pessoa só faz um pouquinho de esforço e ela fica em pé. Ela pode andar em pé também ou Não, não? andar não, porque o problema de andar que eu resolvi é que o chão irregular. Uhum. Existem cadeiras que fazem isso. Por exemplo, existe uma cadeira elétrica, só que uma cadeira elétrica que tem 30 quilos e Uhum. você tem que ter um automóvel que tem uma rampa. Então, você já eliminou 99% da população brasileira, por exemplo. Uhum. Essa cadeira aqui, ela tem o mesmo peso de uma cadeira com Uhum. duplo X, mesmo peso, são 13 quilos. Então, ela não é uma cadeira que vai ter dificuldade. Então, ela para tocar, no dia a dia, ele consegue tocar exatamente, ela não é Como se pesada. fosse O problema da cadeira orgânico. pesada é que a pessoa tem que vai tocar no braço, senão não vai ter Uhum. problema. Então, toda ela é desenvolvida dentro dos padrões de uma cadeira de rodas, com altura, largura, posição de Uhum. roda, para ombros. A ideia é exatamente ter um produto simples Uhum. que possa entrar na casa de todo mundo. E principalmente também nos ambientes de reabilitação, porque eles têm aquelas mesas e as pessoas vêm de fora eu trabalhava na BBR, né, fazendo esse projeto, e as pessoas vinham de fora do município, né, passavam 3, 4 horas para ficar em pé. Uhum. A ideia é que
o sistema público também possa levar essa cadeira para as pessoas. E elas Uhum. façam essa parte, pelo menos, de ficar em pé em casa. Qual a importância do ficar em pé e da importância dessa cadeira para o ficar em pé? Para quem... Tem várias questões aí. Eu sempre começo pela que eu acho que tem a ver com a parte emocional da pessoa. Uhum. Você fica em pé, você deve ter 1,80 m aí. Uhum. Tá? Toda vez que eu vou conversar comigo, eu tenho que olhar para você de baixo para cima. Se eu fico em pé, eu não tenho esse problema. Eu simplesmente levanto, né? Eu posso conversar com você, agora eu estou em vantagem. Então, essa é uma das grandes vantagens. A outra vantagem é que aqui a gente não vai conseguir mostrar, mas imagina que a gente está num ambiente de um shopping ou um supermercado, que sabe que tem aquelas prateleiras. Nenhuma pessoa de cadeira de rodas consegue alcançar a última prateleira. Aqui eu consigo. Uhum. Em casa, normalmente as pessoas fazem muita adaptação. A casa da pessoa motora é toda ela modificada. Você não pode ter aqueles armários em cima porque você tem dificuldade de pegar. Então, com essa cadeira você facilita bastante a não necessidade de otimizar toda a casa para baixo, para que ele consiga ter acesso, né? Aí no trabalho, no shopping, aí eu, por exemplo, essa cadeira já foi vendida, né? Eu abri uma empresa com os sócios e tentei tocar para diante. E a gente vendeu, por exemplo, cadeira para padre rezar missa, Uhum. para professor da aula, para aluno Sem deficiência ou com com deficiência? deficiência, todos com deficiência, todos deficientes. Um menino que queria ir para a rave e ficava sem conseguir. Então ficava em pé. E a maioria das pessoas que realmente compravam era mais para fazer a questão orgânica, né? Porque a gente sabe assim, que quando a gente fica em pé, o sangue troca de posição, que a gente chama de sangue de retorno, né? Ele volta a circular. E um dos maiores problemas do deficiente PCD, né, motor, é a infecção renal e a escada. Todas elas causadas pelo excesso de tempo que ele tem que ficar na cadeira de rodas. Então, quando eu fico em pé, eu alivio a pressão, então ele evita a escada. E quando eu levanto, porque a posição da cadeira tem a tendência a ela fica com o joelho mais alto. Então, toda a parte da urina, ela fica retida na bexiga. E quando você fica em pé, você libera isso. Então, tem todas as vantagens fisiológicas e também emocionais e logísticas, né? A gente viu aí que você se levantou com uma facilidade. Quer dizer, não fez grandes esforços para se levantar. Isso. É isso mesmo, assim? Assim, o meu peso, eu estou hoje com 78 quilos. Uhum. Esses componentes que levam esses elementos motrizes, eles são ajustados exatamente para peso. Então, a gente também compra esse no mercado. Na verdade, se fosse uma linha de produção, a gente iria fazer assim, estágios de peso, né? Tipo, pessoas com 40 quilos, 50 quilos, 60 quilos, e aí a gente tem o conjunto. Porque a pessoa ela não pode ter uma força de levar menor, você não consegue subir. E também não pode ser a muito maior, você não consegue descer. Então, a gente tem faixas de peso. E a gente se auxilia, na verdade, eu estou aqui com 2 elementos motrizes, mas ele tem a possibilidade de colocar 4. Vamos dizer que eu estou num gap de tamanho. Aquela coisa da pessoa calça o sapato, ela não está nem 44, nem 40, está no meio do caminho. Então a gente pode se auxiliar de elementos motrizes um pouco mais fraquinhos para ajudar a pessoa. Então é conforme a necessidade do peso da pessoa. Esses produtos todos, estamos chegando no final do programa, Carlos. Já tem, assim, já foi vendido, já tem indústria para isso? A cadeira de rodas, sim. Uhum. A cadeira de rodas, sim, porque ela, inclusive, já apareceu, a gente já Sem Censura, já apareceu na RJ. Então, exatamente por causa disso, as pessoas se interessaram e a gente começou a desenvolver. Mas, como estudante, né, vamos dizer assim, eu não tinha condição, então eu tive que me associar às pessoas. Então, enquanto as pessoas tinham a opção de ter a produção, a gente conseguiu produzir. Um sócio que a gente teve faliu. A gente tinha uma empresa realmente nossa, mas a gente não tinha fábrica em si, a gente se associava com outra empresa. Essa empresa fabricava para a gente. Depois que ele era um suíço, ele acabou voltando para a Suíça, a gente não conseguiu mais as empresas
no Brasil não se interessaram em fazer, porque eles têm interesse de desenvolver o produto, mas não como eles fazem botar a azeitoninha Aham, na empada dos outros, porque eles falam assim, se você desenvolve essa cadeira, você vai depois criar sua própria fábrica e aham, eu perco esse mercado. Enfim, é uma questão que a gente entende a postura, mas isso dificulta assim, esse tipo de projeto entrar no no mercado. mercado para desenvolver uma produção em massa, vamos dizer assim. Hum. Carlos, obrigado pela sua entrevista, parabéns pelos projetos, muito interessante tudo isso. Né? A gente fica aqui nesse programa maravilhoso, mostrando aí o que o design pode fazer pela sociedade. Né? Obrigado, Carlos, pela sua Eu que entrevista. agradeço a Né? oportunidade. Até a próxima, um forte abraço. Tchau.